Eu não sei se vocês têm pensado na igreja perseguida. Eu não sei se vocês, ao verem na internet os nossos irmãos em Cristo, em que foram salvos pelo sacrifício de Jesus, eu não sei o que passa no coração de vocês, mas eu me sinto tão fazendo nada, sabe? Eu não sei se você tem reagido ou como você tem reagido ao ver, se tem visto estas pessoas que algumas delas, e esse algumas aí a gente pode estar pensando em centenas, estão lá, mas não são de lá. E não querem voltar, não é porque lá é maravilhoso. Enquanto aqui tem tanta gente fugindo de coisas tão simples, coisas que não matam, que não doem, eles estão fugindo daqui para serem úteis no reino lá. Eu não sei como é que você tem se sentido, mas eu tenho me sentido muito incomodado, minha vida, sabe? Eu tenho aprendido com Deus a ir para onde Deus está mandando, mas Deus nunca me mandou para esses lugares. Gostaria que você pensasse nisso. Será que você olha aquilo e faz uma oraçãozinha e fala assim: ai, que bênção os irmãos? E será que você para avaliar como é que está a sua vida diante do altar, a sua vida entregue para Deus? Ou você acha que mas Deus escolheu eles para irem para lá? E o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo? Eu me sinto muito incomodado, né? Muito, mas muito, não é pouco não, eu estou falando, eu olho para aquilo, não dá vontade de olhar. Eu vejo como que a igreja no Brasil é tão fraca. Mas as pessoas definem cristianismo porque derramam uma lagriminha num momento de emoção. Eles derramam lágrimas porque eles estão sofrendo. E este sofrimento é um louvor a Deus. É uma adoração ao Senhor. Algum tempo atrás, eu saí de casa reclamando tanto, não me lembro do que. Eu desci o elevador, toda a comodidade que a gente tem, desci o elevador, numa garagem coberta, entrei no meu carro, fui para a igreja, e chegando na igreja, eu vi o Marquinho. Lembra do Marquinho das muletas? Marquinho que tinha uma deficiência, vindo a pé. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de testemunhar onde o Marquinho morava. E ele veio a pé, segurando a muleta, com o guarda-chuva e andando todo tortinho. E eu tinha reclamado, desci do elevador e entrei no carro. O meu carro me levou para debaixo da marquise da igreja de Engenho Novo, e veio o Marquinho todo alegre. E eu estava chateado. Passa isso contigo, não? Eu acho que existem pessoas que Deus escolheu para usá-las, para nos ensinar. Marquinho foi durante muitos anos, eu era pastor dele, mas ele foi durante muitos anos. Como é que a gente fala quando tem uma aula prática? Ele foi assim um instrumento prático de Deus na minha própria vida. Você não sente vergonha, não? Você não se incomoda? Você está querendo ser, está indo para onde, está vivendo como? O que você está pensando da vida? O que você está pensando do reino de Deus, do céu? Porque eu sei que existem pessoas que Deus escolheu exatamente para nos ensinar. Marquinho, com certeza, não ensinou só a mim, não.
Marquinhos ensinou muita gente. Eu acho que Deus falou assim, antes da fundação do mundo, vamos separar o Marquinhos, escolher, ele vai ficar doente, ele vai ser doente, ele vai ter problemas, ele vai ter uma coluna problemática, mas nós vamos usar esta pessoa. Vamos usar essa pessoa para ensinar o Pedro, ensinar o Marco, ensinar o Júlio, ensinar o Roberto, ensinar todas as pessoas. Será que nós diríamos amém para Deus? Presta atenção nisso, porque tem a ver com o que eu vou falar agora. Será que nós vamos dizer amém para Deus, se Deus falar para nós, eu vou deixar isso acontecer na tua vida, porque eu vou usar você para ensinar outras pessoas? Ou nós estamos contaminados por um evangelho de que a gente é cabeça e não é cauda? A gente tem que se dar bem, a gente tem que viver bem, a gente tem que ter condições, ou a gente tem que servir a Deus? Até agora, nesta série de mensagens extraídas do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que está nos mostrando vários tipos de comportamentos humanos e as ações e reações do Senhor Jesus em resposta a estes comportamentos, nós já vimos o comportamento do centurião, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 7 de Lucas. Abre lá em Lucas 7. E nós vimos também a ressurreição do filho da viúva de Naim, do versículo 11 até o versículo 17, na semana passada. No versículo 1 até o versículo 10, a gente viu a história de um centurião romano com um empregado que ele estimava muito, doente, e era uma doença de doença de morte. E ele manda um recado para Jesus, do versículo 1 até o versículo 10, para que Jesus cure este empregado, mas ele faz isso indiretamente. Ele usa os líderes da sinagoga, e os líderes da sinagoga vão até Jesus, pedindo para que Jesus dê um jeito, cure o filho deste homem, porque esse homem era muito bom, esse homem era simpático ao Evangelho. Esse centurião até construiu uma sinagoga. E Jesus, vendo a fé deste centurião, Jesus falou, pode ir que ele já está curado. Aí no versículo 11 ao 17 do capítulo 7 de Lucas, na semana passada, a gente viu tantas coisas bonitas neste texto. Jesus estava passando e se dirigindo para esta cidade, e uma multidão seguia Jesus, mas saía desta cidade uma multidão acompanhando o cortejo funeral do filho de uma viúva. E Jesus para, e Jesus toca no esquife, no alça do caixão, e Jesus manda aquele rapaz se levantar. E aí o que me impressiona nisso, a revelação que Deus me deu desse texto que eu compartilhei domingo passado, é que eram duas multidões. Uma seguia o morto e a outra seguia o Senhor da vida. É importante que eu recapitule isso para a gente entender a crise deste homem aqui no texto, na mensagem de hoje. E a gente vê, e eu espero que tenha compartilhado com vocês, que a multidão que seguia o morto, ela se desfaz, porque o morto ressuscita. E a multidão que seguia o Senhor da vida, ela, com certeza, ela aumentou, porque viram aquilo ali que aconteceu. E hoje nós vamos ler o versículo 18 em diante. Eu vou pedir que você fique em pé com a Bíblia em Lucas 7, versículo 18 e versículo 19. Versículo 18 do capítulo 7 de Lucas diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar:
És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Que Deus abençoe vocês. As coisas estavam acontecendo, as coisas estavam bombando, Jesus estava curando, Jesus estava ressuscitando pessoas, a multidão que seguia o Senhor da vida estava aumentando, as outras multidões estavam se evaporando, e João estava preso. Eu acho interessante que todas estas coisas que nós vimos nos domingos anteriores, todas estas coisas foram referidas a João pelos discípulos de João. Aí João começa a entrar numa crise. E aí João chama 2 dos discípulos dele, ele envia os 2 discípulos escolhidos por ele para ir perguntar ao Senhor: és tu aquele que estava para vir? Tu és o Messias? Tu és o Senhor? Ou nós temos que esperar outro? Ou eu me enganei ali no Rio Jordão quando te batizei? João estava necessitando de um esclarecimento e de uma resposta de Jesus. Nós sabemos que este João é o João Batista, que estava preso porque falou a verdade para o rei, que estava em adultério com a cunhada, e colocaram João na prisão. E João foi para a prisão, ficou lá até então. E aí é um dado tão importante, porque até estas coisas não sendo levadas para ele, ele estava meio que acomodado e conformado na missão dele. Mas ele entra em parafuso quando todas as coisas de milagres e do poder desencadeado de Jesus acontecem do lado de fora, e ele continua preso. Estas coisas foram a ressurreição de um jovem, a cura de uma pessoa que nem era do reino. E este João foi aquele que, quando viu Jesus no Jordão, ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele tentou resistir àquele momento, dizendo: Senhor, não sou a pessoa para fazer isso. E Jesus se abaixa, e Jesus diz: vamos cumprir as Escrituras. E João Batista batiza Jesus. Só que agora João entrou em crise. Como você entra em crise por causa de um trabalho, como você entra em crise por causa de uma palavra médica, como você entra em crise porque coisas não acontecem, e você já teve experiências com o Senhor. Eu fico imaginando a cabeça, eu fico imaginando muita gente. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está disposto a viver acomodado, não é, resignado pelo que está nos acontecendo, porque afinal de contas eu falei a verdade, afinal de contas eu estou no centro da vontade de Deus. Mas quando chega alguém e fala que foi abençoado, alguém foi curado, aí isso tem um efeito que não deveria ter na nossa vida. Não era para João dentro da cadeia ele falar: puxa, glória a Deus, eu fiz o certo, eu não me enganei, eu batizei um filho de Deus, um Messias de verdade. Mas não, começa a entrar uma dúvida no coração de João. Parece que os testemunhos das coisas boas que estavam acontecendo não alegraram João, porque semelhantemente a João, eu e você, nós também temos e achamos que temos o direito de receber de Deus todas as coisas boas que todo mundo está recebendo, todo mundo está recebendo. E aí eu volto com o caso do Marquinhos. Marquinhos não recebeu coisa boa nenhuma de Deus, tirando a salvação em Cristo Jesus. Marquinhos nem dinheiro tinha. Marquinhos morava no barraco.
Mas em momento algum eu vi Marquinhos entrando em crise, porque eu chegava de carro e ele chegava de muletas. Em momento algum, e aí isso eu quero falar para você, que tem mesmo crente de verdade neste mundo. E eu quero dizer para você que em momento algum, Marquinhos deve ter pensado assim: puxa, bispo, o irmão, a irmã, eles têm um elevador e eu tenho que descer com tanta dificuldade do morro, que para uma pessoa normal, com toda a mobilidade, era complicado sair da casa do Marquinhos para vir para a estrada, para a rua. Marquinhos chegava alegre na igreja, mas um deficiente físico, uma pessoa que nunca teve carro, vivia, como é que se diz, aposentado por causa da sua doença. Quando você chegava para o Marquinhos nos cultos, as pessoas lá dentro, Marquinhos se alegrava, Marquinhos vibrava. Esse efeito não acontece em João. Muitas vezes esse efeito não acontece em mim, não acontece em você, e cada vez mais você quer fazer o que é Deus quem tem que fazer. Cada vez mais você se afasta de Deus para você conseguir aquilo que quando Deus dá é muito mais gostoso do que quando a gente sua a camisa para conseguir. João anunciou o Senhor Jesus e apontou Jesus como quem realmente Jesus era. Mas tempos depois, neste texto, nestes 2 versículos, Lucas nos informa o momento de dúvida e de crise teológica de João Batista. Aprisionado pelo perverso Herodes, a fé de João fica abalada. Então você que está hoje aqui, que está com a fé abalada, fala para quem está ao seu lado, só, se você está com a fé abalada, fala: você não é o primeiro. E olha, você não será o último. Mas tomara, fala, tomara que Deus cuide de você, como cuidou de João Batista e de muitos outros. Quantas e quantas vezes nos comportamos semelhantemente a João Batista? Uma vez uma pessoa, e eu me arrependi tanto de contar coisas boas para aquela pessoa. Ele era um pastor. Eu contava, estava alegre porque as coisas maravilhosas estavam acontecendo. Mas eu via glória a Deus entre os dentes. Eu comecei a discernir que eu estava entristecendo ao invés de alegrando. E uma vez ele disse: eu não consigo me alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos outros, porque Deus se esqueceu de mim. Deus não faz na minha vida. Os testemunhos de bênçãos tendo um efeito negativo no coração de quem tinha que se alegrar. Você está entendendo? Eu não quero chamar isso de gente despeitada. Eu não quero rotular estas pessoas, porque eu não posso rotular João, até por causa das coisas que Jesus depois fala dele. Eu não posso rotular como alguém, quando alguém não gosta, como é que é? As palavras estão me fugindo. Despeitada, tem um outro termo, quando é uma pessoa que não gosta quando as coisas fica o quê? O sinônimo de despeitada, de ficar irada, Deus só faz na vida dela. Como é que é? É isso aí, é isso daí. Vocês entenderam? Amém. É tão feio isso. Mas isso é uma fraqueza, gente. Isso é uma fraqueza. E olha, vamos olhar essas pessoas como pessoas que estão sujeitas a passar por isso. João Batista passou. Teve um momento na vida de Abraão, é só ler o capítulo 15 de Gênesis, não é para ler agora não. Você vai ver que Abraão entra numa crise teológica porque o que Deus prometeu não estava acontecendo e o tempo estava passando. A gente vê Elias entrar numa tremenda depressão por causa de um confronto, uma palavra de uma mulher mandada para ele. Meu Deus do céu. Leia o versículo 20 até o 23, por favor. Já.
todos juntos, por favor, já. Quando os homens chegaram dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que está para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus a muitos moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: Ide e anunciai a João que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciam o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós estamos vendo nessa série as ações e reações de pessoas, as ações e reações de certas pessoas, o comportamento humano, mas aí também está vendo a reação do Senhor Jesus. Veja, quando os homens chegaram junto dele, disseram: Senhor, João Batista enviou-nos para te perguntar. Perguntar o quê? Completamente. Perguntar algo diferentemente do que ele declarou no Jordão. Porque no Jordão, João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele está fazendo uma outra pergunta, como que anulando a declaração dele no Jordão. Os discípulos de João falam para Jesus, ele mandou perguntar se és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro. Será que João se enganou, Jesus? A reação de Jesus, rapaz, é tremenda. Naquela mesma hora que Jesus curou o servo do centurião, ressuscitou o filho da viúva em Naim, e Jesus continua andando, e naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus está ouvindo a pergunta dos discípulos de João, e Jesus está curando e fazendo milagres. Isso acontece simultaneamente. Aí Jesus, depois de, naquela hora, ter curado muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos e ter dado vista a muitos cegos, Jesus responde aos discípulos de João: volte lá e fale para João o que vocês acabaram de ver e de ouvir. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Vai lá e fala para João exatamente isso que vocês viram. Fala para João exatamente o que vocês estão ouvindo. E olha, aí Jesus fala para todo mundo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Entenderam o cenário? Amém. O que era bênçãos para muita gente trouxe uma crise de fé e teológica para um grande homem de Deus. O Senhor Jesus respeita as nossas dúvidas genuínas e sinceras. Pode falar isso para quem está ao seu lado? O Senhor respeita. Interessante que Jesus não deixou João sem resposta. Toda vez que você procurar a Deus nas suas crises, Deus vai te responder. Talvez Ele não vá te responder o que você gostaria de ouvir, mas Ele vai te responder. Porque a resposta que Ele precisa te dar é o remédio que você tem que tomar.
O Senhor respeita as nossas dúvidas genuínas e sinceras, simplesmente porque todos nós temos dúvidas. O Senhor Jesus não ficou decepcionado com João. Porque de repente muitos de nós, no lugar dos discípulos de João, iam falar assim: mas cara, você está duvidando? Por quê? Cara, você não devia duvidar. Não devíamos, mas nós duvidamos, gente. Basta fazer calor na nossa vida. Para quem gosta de frio. Basta fazer frio na nossa vida para quem gosta de calor. Basta atrasar 10 minutos uma refeição. Basta chover um pouquinho que a gente já não quer ir. Nós somos assim. Nós fomos feitos assim. Eu vejo que Jesus não fica decepcionado, até por causa da declaração que Jesus faz de João depois, que não veio o caso agora. Estamos falando do comportamento de João. Nós estamos falando da atitude, da reação de Jesus em meio a este comportamento. Estamos falando que Jesus não muda a sua agenda por causa de um sofredor que está numa crise. Jesus não vai deixar de abençoar e fazer o que tem que fazer porque o pastor ou o bispo fulano de tal está em crise. A vida continua. Deus vai tratar de cada um, por isso Ele é onipresente. Eu acho interessante que Jesus nem vai lá na cadeia. Jesus não foi aonde João estava. Para você que às vezes reclama que o pastor não veio visitar. Para você que fica choroso dizendo: ah, ele não me ama. Se nós podíamos analisar essa reação de Jesus, então Jesus não amava João. O Senhor Jesus não fica decepcionado, mas Ele enviou de imediato, a resposta para aquele que precisava ouvir uma resposta verdadeira. Jesus não perguntou a João o que ele queria ver. Jesus não falou para os seus discípulos: ele vai lá, pergunta a João o que eu posso fazer por ele. Porque nos casos anteriores, Jesus não perguntou para aquela mãe que perdeu um filho o que ela queria. Jesus ressuscitou o filho dela. Mas João precisava sair da cadeia, mas o Senhor não tirou João da cadeia. Jesus amava mais um morto do que um vivo? Não. João foi escolhido para ser decapitado. Porque Deus queria ensinar muitas coisas através de um servo dele decapitado. A vida de João, essa crise de João, ela só me fortalece. Sabe por quê? Eu sou igual a ele. Ele é igual a mim. Eu tenho crises. Às vezes eu faço comparações. Então Jesus não fica decepcionado. Jesus não pergunta a João o que ele queria ver. Jesus não vai vê-lo. Não pergunta o que ele precisava pessoalmente. Jesus fala das marcas do seu ministério. Jesus manda um relatório de tudo que está acontecendo. E esperava que João confiasse em tudo que estava acontecendo, porque tudo que estava acontecendo era evidência de que Deus Emanuel estava conosco. Eu quero dizer para vocês que quando nós tivermos qualquer dúvida, não finja que você é super crente. Quando a gente tiver qualquer dúvida, a gente precisa que todas essas dúvidas sejam esclarecidas e não camufladas. Quando a gente tiver qualquer dúvida, seja ela qual for, genuína ou sem sentido, não vem ao caso. Você é humano e você terá dúvidas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você deve falar para Deus. E se você não tem forças nem para falar para Deus, peça a seus discípulos para ir falar com Deus por você. Se
você estiver impossibilitado de sair de onde você está para falar com Deus, que isso não é difícil, mas para quem está em crise, isso parece um fim de mundo. Você já reparou que quando você não está bem, quando você está em crise, você não consegue orar? Você não consegue abrir a Bíblia. É a mesma impossibilidade que João tinha de estar com Jesus. Então ele pede ajuda. Vem cá, vai lá, porque eu estou dando para encarar e para digerir isso aqui. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida, não finja que você é super crente. Não importa quantas igrejas você abriu, não importa quantos pastores você ordenou, não importa quantas bênçãos Deus já fez na sua vida. O que importa é que esse problema do momento, ele precisa ser esclarecido e resolvido. Entenderam isso? Diga amém. Então, quando eu tenho hoje qualquer dúvida, eu falo para Deus. Eu falo para Deus que não estou entendendo, porque que eu estou falando tanto e ninguém está me entendendo. Eu falo para Deus, por que Deus está me querendo aqui, quando eu escrevo um monte de gente curte. Eu falo para Deus. Eu não estou entendendo isso. Ou eu falo para Deus porque eu não estou conseguindo crer, porque são duas coisas diferentes, entender e crer. E com certeza a resposta virá, e nós descobriremos que o Senhor é mesmo o nosso pastor. E esse nada nos faltará não significa que a gente vai sair da cadeia. Esse nada nos faltará significa e que a gente está seguindo e servindo a pessoa certa. Sua resposta virá quando você for honesto com Deus. E você vai descobrir que Deus não deixou você na dúvida. Você pode até continuar nela, mas Deus não vai deixar você na dúvida. Em segundo lugar, quando a gente tem qualquer dúvida, seja ela qual for, não podemos deixar, isso é muito importante, de abrir nosso coração, os nossos olhos, para ver o que o Senhor Jesus está fazendo ao nosso redor. Entendeu isso ou não? Ele não faz comigo, não sei porquê, mas Ele está fazendo. Então Ele não deixou de ser quem Ele é. Entende isso? E o que Deus quer é que a alegria do Espírito ela esteja tanto no nosso coração, quando Ele faz para nós, como Ele faz para o outro. Em terceiro lugar, quando você estiver com qualquer dúvida, ouça pessoas que conhecem Jesus e veja o que Jesus está fazendo na vida destas pessoas. Às vezes, as provas de que Jesus é o Messias, elas estão bem diante de nós. Mas porque não são as provas que nós queremos, ou porque Deus não atende aos nossos anseios e pedidos, nós deixamos de crer nele. Entramos em crise, ficamos deprimidos. A continuação você vai ver Jesus falando de João Batista. Ele não vai lá na prisão. Ele manda um recado pelos discípulos de João. Mas Jesus nem pergunta se João está precisando de alguma coisa. É assim que Deus trata os seus. É desse jeito que Jesus trata os seus. A gente precisa crer em Deus, porque Deus é Deus. Por tudo que nós já lemos, por
tudo que Deus já falou. Isso não pode ser apagado por causa de crises. Nosso relacionamento com Deus não pode ser esquecido por causa das crises. A questão é, já tive um relacionamento com Deus? A questão é, eu realmente sou de Deus? A questão é, se Deus fechar todas as portas para você, não pense que isso não possa acontecer. Pode sim. Não corra atrás de um evangelho que te garante uma coisa que Deus não te garante. Entendeu isso que eu falei? Amém. Não corra atrás do evangelho que te garante o que Deus não está dizendo que vai fazer. Continue correndo atrás de Deus. Continue crendo em Deus. Continue contando com a benignidade de Deus, de não te repudiar, não ficar decepcionado com a tua crise. Acredite num Deus que, se Ele não aparecer lá na tua prisão, Ele vai mandar a resposta que você está precisando. Amém. E eu quero concluir dizendo 1, 2, 3, 4 coisas. Há algum sinal que você está esperando para poder depositar toda a sua fé em Deus, em Jesus? Você está esperando um sinal para se jogar de cabeça, de corpo, alma e espírito nas mãos dele, porque ele é Jesus? Porque se você estiver precisando de algum sinal, este sinal não virá. Para você crer nele, este sinal não virá. Você que está me ouvindo através desse vídeo, você está esperando Jesus te mandar um sinal para você crer nele, você não vai ter este sinal, porque a fé em Jesus vem por ouvir a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer nesta conclusão é que, se Jesus fizesse aquilo que mais desejamos, isso seria prova de que Ele é o Filho de Deus. Só se Ele fizer o que você deseja. Porque muita gente, e eu creio que estou falando com gente que desistiram de Deus, porque Deus não fez aquilo que essa pessoa estava pedindo. Deus é Deus para mim, fazendo ou não fazendo. A verdade é, se Deus quiser me usar sem os meus braços e sem as minhas pernas, eu vou ser um instrumento dele para que o nome dele seja glorificado. Eu estou falando de um vídeo que está na internet há muitos anos, de um rapaz americano que não tem os braços e as pernas. É só você pegar lá, não me lembro o nome do rapaz. Ele nada. Ele anda de skate. Você já viu? E é palestrante. E fez um auditório de adolescentes chorar e se jogar no chão, se ajoelhar para pegar a graça do Senhor. Porque ele está contando das coisas da vida e que a vida às vezes nos derruba e ele cai. E aí ele pergunta para as pessoas, para os jovens. E os jovens estão tudo atento, porque ele faz os jovens rirem no início. Só que ele está caído. E como é que você vai se levantar sem os braços e as pernas? Aí ele falou, quando Deus deixa a gente cair. E aí ele bota a cabeça dele no chão. E faz a força. E vai começando. Ah, rapaz, os já adolescentes caem em prantos ali. Marquinhos, que eu citei no início, tinha as duas pernas, os dois braços, mas era tão deficiente. Mas o nome de Deus foi tão glorificado na vida do Marquinhos. É por isso que eu comecei essa mensagem perguntando para você se você não está sentindo nenhum constrangimento em ver gente no leste europeu sendo decapitado. Então, se Jesus fizesse aquilo que mais desejamos, isso seria a prova de que Ele é o Filho de Deus. Então Ele não vai ser o Filho de Deus para nós, porque nem sempre
E quase nunca Jesus vai fazer o que a gente deseja. Porque o que a gente deseja é incompatível com a vontade de Deus. A outra coisa que eu quero deixar para vocês é: será que não há coisas no nosso passado que pedimos a Deus, que hoje damos graças a Ele, que não recebemos? Na hora a gente fica chateado. Não fique chateado, não fique desanimado, porque Deus não te deu o que você clamou. Deus não te deu porque era uma coisa que você desejava, mas não era o melhor para você. Amém. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: agora eu afirmo, eu fiz 3 perguntas, e agora eu afirmo. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a melhor prova da soberania divina são os pedidos negados para o nosso próprio bem. Entenderam isso que eu falei? Amém. Muitas vezes a prova da soberania divina são os pedidos negados para o nosso próprio bem. Só um Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente pode agir assim. Você sabe o que o diabo faz para ele ganhar uma vida, uma alma? Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E às vezes chega a dar, mas depois que tu já estás na mão dele, ele toma tudo novamente. Você sabe aquela história do deputado que morreu? E aí ele chega lá na portaria do céu e vem o empregado lá, o servo que cuida da chegada dos novos, e falou assim: olha, você precisa, isso é uma piada, obviamente, né? Você precisa conhecer aqui o inferno para você saber qual que você quer. Aí ele fala: não, eu quero o céu. Aí o empregado diz: não, mas existe uma regra, isso aqui não é bagunça não, isso aqui é o céu, aqui tem regras. E aí tá bom, você vai passar 1 dia, 2 dias aqui, você vai ver tudo. Aí ele viu assim, aquela monotonia para todo mundo que é carnal, sabe? Aquela monotonia que dá um mal-estar quando a gente é carnal, todo mundo adorando, todo mundo em paz, aquele rosto brilhando, tudo bonito, jardins, tudo verde, coisa maravilhosa. E ele ficou doido mesmo assim, eu quero o céu. Aí o empregado falou assim: não, mas agora você tem que ir lá para depois ninguém reclamar. Aí levou, desceu com ele lá, falou: ó, daqui a 2 dias eu venho pegar a tua resposta. Aí ele sai do elevador, entra no inferno, sabe aquelas baladas, sabe aqueles carrões de último tipo, sabe aquelas roupas de marca, sabe, todo mundo bebendo uísque, todo mundo lá comendo comida de bacalhau, pudim de leite condensado, coisa boa. E o cara falou assim: cara, ainda bem que existe uma regra no céu, porque isso aqui tem tudo a ver comigo. E todo mundo falando bonito para ele, servindo e tal. Passou, chegou a hora, o empregado voltou e falou: olha aí, quero saber qual é a sua decisão. Aí ele, cheio de dedos, ele virou e falou assim: o senhor não vai levar a mão não? Mas eu acho que lá embaixo tem mais a ver comigo. Eu acho que lá em cima eu ia atrapalhar o ambiente. Eu até gostei, olha, eu juro que eu gostei. É muito bom, muito maravilhoso. Mas o que tem a minha cara é lá embaixo. Você está certo disso? Estou certo, é isso que eu quero. Você não vai ficar ofendido? Não, aqui. Aí ele desce. Quando ele desce, imagina aqueles filmes de terror, sabe, aquela coisa de tudo incendiado, as madeiras caídas assim, que você não dá nem para passar direito, um monte de gente sofrendo. Quando ele foi lá, estava todo mundo de roupa branca, todo mundo bonito, todo mundo perfumado. Agora está todo mundo fedendo, está toda gente marcada, apanhando o tempo inteiro. Aí ele falou assim: epa, não é aqui não. Aí vem o dono lá do espaço: pode entrar, meu servo. Ué, mas eu estive aqui há 2 dias e todo mundo bonito, toda hora. Nós estávamos em campanha.
Agora eu fui eleito. A realidade é essa daqui. Então é isso. Então às vezes a melhor prova da soberania de Deus são os pedidos negados para o nosso próprio bem. Não pense mais, não duvide de Deus quando Ele não te dá aquilo que você diz. Eu preciso muito disso. Não briga com Deus. Confie na soberania do Senhor. Confie em Jesus. Fala isso para quem está aqui. Confie em Jesus. E olhe. Fala, e olhe. Fala com autoridade para as pessoas. E olhe para tudo que Ele já fez por você. Amém? Amém. Sabe que está vazio? Porque Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Foi por causa de você. Foi por causa de mim. Foi por causa de nós. E se nós cremos que a cruz está vazia e o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então, você não está bem na fita porque Deus te dá tudo. Se Deus te der tudo, duvide desse cristianismo, porque Deus não dá tudo, porque nós não precisamos de tudo. Eu gostei dessa frase, quando anotou, essa eu não tenho anotado aqui, eu acabei de falar. Se você está correndo atrás do Evangelho que te garante tudo, então você não está atrás de Deus, que não está te dando tudo. Não foi isso que eu falei. Anotou? Poxa, abençoa esta mulher. Está gravado também. Vocês entenderam? Então, deixa de ser uma criança mimada. Porque se você não aprender, o Senhor Ele vai te ensinar. Fala para quem está falando, fica preocupado não, Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar. E ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, o Senhor tem me ensinado. Jeremias queria tanto poder ser útil para Israel. E Deus falou assim, não ore de novo sobre este povo. Ele teve que curtir o sofrimento e a ida de Israel para o exílio. Jeremias foi colocado numa cisterna. Jeremias apanhou, sofreu um servo de Deus. E o nome de Deus não deixou de ser glorificado, não. Então, acredite. Deus está dando o remédio que a gente precisa. Você precisa tomar esse remédio. Esse remédio amargo, esse remédio que dá náuseas. É este remédio que vai curar você. Curva a sua cabeça.